a Deus. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do 25 ao 29. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com referência e piedade, e amor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Glória a Deus. Igreja, aqui o escritor de Hebreus, ele está mandando lá uma carta, ele está explicando e ele está falando assim, siga o exemplo de Cristo. Simples assim. Siga o exemplo de Cristo, que não se abalou. Igreja, em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que o diabo levou ele no cima do pináculo do templo e falou para ele assim, olhe tudo, olhe todas as coisas até onde a tua vista alcança. Se prostrado me adorares, todas as coisas eu te darei, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Igreja, nada, o diabo estava prometendo naquele momento para Jesus glória, poder, autoridade. E Jesus Cristo rejeitou. Afasta-te de mim, Satanás. Só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não abalou a fé de Jesus. Igreja, Jesus curava, ensinava e pregava, e então os judeus que o seguiam, os seus discípulos, não os apóstolos, falaram assim, vamos tornar Jesus o nosso rei, vamos coroá-lo como nosso rei. A Bíblia fala que Jesus saiu de fininho e foi embora, aí depois ele falou assim para os apóstolos, o meu reino não é desse tempo, não é aqui neste lugar, o meu reino é um reino eterno. As pessoas o queriam tornar rei, as pessoas o queriam tornar príncipe naquele lugar, mas ele falou, aqui não é o meu lugar. Ele não se abalou, mesmo com as pessoas querendo o glorificar, glória de homens. Igreja, e quando Jesus estava para ir para a cruz, o próprio Pedro intervém lá e fala assim, nós não vamos permitir que isso aconteça. Ele fala, afasta-te de mim, Satanás, porque foi para isso que eu vim. Mesmo a morte, ele orando e gotejando gotas de sangue, tamanha aflição, porque por aquilo que ele ia passar, tanto a rejeição do seu povo, quanto ao espancamento, à crucificação, toda a dor que ele ia sofrer, mesmo assim ele não se abalou, mesmo assim ele permaneceu fiel. Agora, o que se abala, irmãos, irmãs? Tudo que se move, se abala, com qualquer dificuldade, com qualquer problema, com qualquer adversidade, tudo aquilo que se move, pode ser abalado por uma catástrofe, por uma forte chuva, pode ser abalado por ventanias, tudo aquilo que se move. O que mais que pode ser abalado, igreja? Um reino. Nós estamos vendo lá claramente nos noticiários a Rússia e a Ucrânia.
O tanto que está sendo destruído aqueles reinos. Por quê? Porque se abalam. Hoje existem, amanhã podem não existir mais. Essas coisas se abalam. O que mais que se abala? O universo. Tudo aquilo que nós conhecemos pode ser abalado. Tudo aquilo que nós conhecemos pode se desfazer. Muitas vezes nós ficamos tão apegados a certas coisas e não entendemos que isso pode ser abalado. Isso pode ser desfeito a qualquer momento. Às vezes uma pessoa que gosta tanto, adora tanto a sua casa, vamos falar assim, de repente pode acontecer alguma catástrofe, um terremoto, alguma coisa assim, e ela vira abaixo. Como nós podemos ler, nós já conhecemos a história de Jó, que fazia sacrifícios por ele, pelos seus filhos, pela sua família. Por quê? Com medo deles não fazerem e Deus o punir. E de repente, a sua família foi abalada. E tudo por quê? Porque essas coisas hoje existem, amanhã podem não existir. Às vezes pessoas que adoram tanto o seu trabalho, adoram tanto aquilo que fazem, e de repente, um belo de um dia, o patrão chega e fala, você está dispensado. Você não serve mais para trabalhar aqui. E tudo aquilo que ela acreditou, tudo aquilo que ela tanto colocou o seu coração, já não existe mais. Vamos ler o que está escrito em 2 Pedro, um pouquinho para frente aí. Capítulo 3, verso de número 10. 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Sabe o que Pedro está falando aqui nesse versículo? Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você muitas vezes até admira, a qualquer momento vai ser desfeito, a qualquer momento vai se acabar. A qualquer momento vai passar. Às vezes nós colocamos a fé em tantas coisas e a qualquer momento passa. Hoje eu conversei com uma senhora, ela estava contando para mim a história dela. Ela falou assim, nossa, eu trabalhei tanto, me aposentei, tal, não cuidei na hora que tinha que cuidar, achei que dava para esperar um pouquinho mais, agora eu estou praticamente cega. Eu estou vendo com muita dificuldade, eu não consigo ler celular, eu não consigo fazer praticamente mais nada. Ela falou, a pior coisa é ficar cega, porque tudo fica difícil para você, tudo que você faz é complicado. E eu falei, como que é, né? Você confia tanto no seu corpo, você confia tanto naquilo que você é, e de repente, você se vê numa escuridão, sem saber para onde ir, sem saber no que tocar. Aí eu fiquei pensando, eu falei, uma pessoa cega, ela não está preocupada com uma casa grande, sim ou não? Ela não enxerga. O que uma pessoa cega está preocupada, igreja? Com alguém para fazer a comida dela, sim ou não? E com um lugar para deitar e dormir. Mais nada. Por quê? Porque ela é limitada. Levei um senhor também que ficou cego. Segunda-feira acho que foi. Peguei lá na Santa Casa. Ninguém queria aceitar a corrida da senhorinha lá. Eu parei lá. Ela perguntou se eu levaria. Eu falei, levo. Desliguei o aplicativo. Falei, eu levo a senhora lá. Sabe onde mora a igreja? Village Dama 1, uma senhora de uma casa, coisa mais linda de ver, cego, o marido ficou cego, conduzido pela esposa. E é engraçado que ele ficou cego, faz 2 meses que ele perdeu a visão. Estão tentando lá de todas as formas lá recuperar a visão dele, mas faz 2 meses que ele não enxerga nada, nem vulto. Que eu fui entrando no condomínio assim, ele ia meditando, porque eu acho que faz muitos anos que ele mora ali, né? Então ele ia falando para mim, seu Jair,
até hoje eu orei por ele até. Ele falava assim para mim, a hora que você passar tal coisa, você vai ver um negócio um sobrado, você vira à direita. A hora que você virou à direita, a primeira à esquerda. Aí você vai contar 4 casas, é a minha casa. Mas a mulher dele estava do lado, me indicando tudo, né? Mas eu falei, meu Deus, olha que dificuldade. Mora numa senhora de uma casa, num bom condomínio, deve ter uma boa situação financeira, mas não consegue nem dirigir o carro que estava na garagem. Que perdeu a visão. Não consegue mais. Igreja, tudo aquilo que nós confiamos, uma hora vai passar. E muitas vezes nós colocamos a nossa fé em coisas que se abalam, em coisas passageiras. Uma coisa que vai passar também, as religiões. Muitas vezes a religião que nós tanto adoramos, placa de igreja, isso e aquilo, vai passar também. Quem que vai permanecer, igreja? Jesus, Ele nunca muda. Como eu falei aqui no começo, usando até a ministração da abertura da Simone, o vento trouxe medo para Pedro, a incredulidade fez com que ele afundasse, mas Jesus estava ali, do mesmo jeito, da mesma forma, sem se abalar. As religiões se abalam, pessoas passam, homens erram, mas Jesus jamais erra. Jesus jamais se abala. Você pode passar a situação que for na tua vida, a tua fé nunca pode estar em homem, a tua fé nunca deve estar em placa de igreja, a tua fé nunca deve estar em uma religiosidade, porque tudo isso é abalado. A tua fé sempre tem que estar em Jesus. A tua fé sempre tem que estar naquilo que não se abala. Até anotei aqui, com essa decadência que nós estamos vivendo do mundo cristão, a decadência que nós estamos vivendo da fé, se você ficar apegado à igreja, se você ficar apegado à liderança, se você ficar apegado a pessoas, você vai ser abalado, você vai ser uma pessoa vulnerável. Por quê? Porque essas coisas se abalam. Coisas que não se abalam. Palavra. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é inviolável. E se você ler o finalzinho de Apocalipse, ela fala assim: se alguém acrescentar uma vírgula, ou tirar uma vírgula dela, o que vai acontecer? Pagará o preço com as pragas do Egito. Alguém já leu essa passagem no final de Apocalipse? Porque o homem pode pegar isso daqui, como tem algumas religiões que fizeram, e mudar para aquilo que agradem a eles. Como nós sabemos hoje que tem a igreja das minorias, onde eles pregam o evangelho e eles mudaram um monte de coisa. Inclusive, se você for hoje comprar uma Bíblia, você não pode chegar de qualquer jeito, de qualquer forma numa livraria e falar, eu quero uma Bíblia, porque você pode estar comprando uma Bíblia das minorias. Você pode estar comprando algo que foi alterado, só que as pessoas que fizeram isso, as pessoas que alteraram, pagarão o preço, está escrito. Pagarão o preço, porque ela não pode ser mudada, ela não pode ser abalada. Eu não posso pregar a palavra de Deus para me satisfazer, para me trazer benefícios, porque ela é imutável, ela não muda. Podem meter o pau, vão falar contra as religiões, vão pegar esse vídeo 1 hora e vão meter o pau, porque eu falou das minorias. Hoje eu estava pensando, igreja, dirigindo e pensando, eu falei, meu Deus do céu, que ponto que nós estamos vivendo. 3% da população está mandando em 97%. 4% da população está se impondo em 96% da população.
O que incomoda não são esses 4, 5, 3%. O que incomoda é o silêncio dos 90%. O que incomoda é os outros que não fazem nada, as igrejas que estão deixando. Vamos deixando. A hora que não tiver mais o que fazer, agora nós queremos fazer. Mas já está tudo dominado por eles. As leis, está tudo amparado. O sistema está tudo amparado para eles. Isso é bíblico? É só você ler Apocalipse. A Bíblia fala assim, no final dos tempos será uma grande Babilônia. Será como Sodoma e Gomorra. Como que era a cidade de Sodoma e Gomorra, igreja? Cidades adúlteras, cidades de prostituição, cidades de homossexualidade, de lesbianismo, cidades totalmente perversas. A Bíblia não se abala. Ela fala e cumpre. Ela fala e tudo acontece. O próprio Jesus, quando ele cumpria, ele falava assim, eu tenho que fazer desse jeito porque está escrito. Eu tenho que entrar pela porta formosa montado num jumentinho porque está escrito. Que o seu rei virá montado no filho de uma jumenta e entrará pela porta formosa. Tem que entrar por lá. Igreja, a palavra de Deus não se abala. Isso que nós pregamos todos os domingos, todas as quartas e nas células, não se abala. Por mais que você às vezes pense assim, só de novo eu vou na igreja, é a única coisa na tua vida que é para a eternidade. Tudo o resto não é para a eternidade. A sua saúde não é eterna, como eu citei 2 casos aqui de passageiros meus. Sua saúde não é eterna. Seu casamento não é eterno. A sua casa não é eterna, seu carro não é eterno. Tudo que você vive não é eterno, a qualquer momento pode ser abalado. Agora, a palavra de Deus e Jesus Cristo na sua vida, como a Maiara, a Tailane e também a Dona Elisângela, que no domingo passaram pelas águas do batismo, isso é eterno. É um simbolismo, não passou de um simbolismo. Mas eu tenho certeza que a Nayara sentiu algo diferente naquela água, a Tailane sentiu algo diferente, a Dona Elisângela sentiu algo diferente. Sabe por quê? Porque vocês foram acolhidas pelo Pai, aceitas como filhas de Deus, com o nome escrito no livro da vida, e isso jamais será apagado, isso jamais será tirado. O diabo não tem condições de ir lá e apagar o seu nome no livro da vida, porque isso é eterno. Isso é algo eterno para as nossas vidas. O que mais não pode ser abalado? De maneira nenhuma, o amor de Deus. O amor de Deus, ele nunca muda. Você pode pecar que ele te ama ainda. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Diferente do homem, sim ou não? O homem hoje abraça, vou até citar uma situação que todos conhecem. Na hora de trocar as alianças, declara amor eterno, declara que vai ficar na saúde, na pobreza, na riqueza, vai ficar lá até o final da vida, na doença, mas daqui a pouco, divórcios, e hoje em dia a maioria dos divórcios litigiosos, ou seja, brigando por causa de bens, por causa de dinheiro, e não conseguem manter a aliança, não conseguem manter o compromisso. Tudo por quê? Eu quero do meu jeito, o outro eu quero do meu jeito, e aí não dá para andar desse jeito, igreja. A Bíblia mesmo fala, dá para andar 2 juntos se um não concordar? Dá para um cego conduzir outro cego, ou os 2 vai cair no buraco? É bíblico. Igreja, o amor de Deus não se abala, o do homem abala. É diferente do homem, mas o de Deus nunca se abala. Ele te ama e acabou. Ele te quer na eternidade e acabou. A Bíblia fala assim, eu não me alegro pela morte do ímpio, antes gostaria que todos fossem salvos. Antes a minha vontade é que todos fossem salvos. Sabe por quê? Ele criou, ele mandou o seu filho
para pagar o preço pelas nossas vidas. O seu Filho, sem se abalar, pagou o preço. E Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos deu o direito de entrarmos na presença dEle. E muitas vezes, igreja, nós temos colocado a nossa fé em coisas que se abalam, em coisas que passam. Igreja, eu sempre falo aqui, eu não costumo ficar escondendo nada de sentimentos, essas coisas. Quantas vezes o diabo não tenta colocar no meu coração? Para que você fica aí? Para que você fica preparando o culto? Para que você fica se organizando com a igreja? Para com isso. Mas igreja, por que ele faz isso? Porque ele quer abalar. Ele quer que você, no caso eu, não você, porque eu estou falando de mim agora. Ele quer que eu olhe para resultados, como eu preguei domingo aqui. Ele quer que eu fique olhando para a circunstância. Por quê? Porque ele quer que desanima. Ele quer que para. Ele quer que abra a mão. E igreja, sabe como que muitas vezes eu lido com Satanás quando ele vem com isso? Eu lido assim, o Evandro e a Tânia está comigo lá. O Guilherme e a Tailane está comigo lá. O Igor, a Maiara, a Poliana, a Adriana, o Lennon, o Schubert e todos os outros estão comigo lá. Eu não estou sozinho lá. E se eles estão lá, e se a igreja faz 5 anos que paga suas contas, paga o seu aluguel, faz melhorias, é porque o Senhor está com a gente. Então, Satanás, afasta-te de mim, sai fora de perto de mim. Mas por quê? Ele quer que eu coloque a minha fé em resultados. Ele quer que eu coloque os meus olhos naquilo que se abala, igreja. Naquilo que é passageiro. Agora, a vida da Maiara, a vida da Tailane, a vida da Dona Elisângela, ninguém vai poder apagar isso nunca, porque isso é inabalável. A nossa igreja batizou essas 3 almas estão com o nomezinho escrito lá no livro da vida, e isso o diabo nunca vai poder tirar, e se nós não estivéssemos aqui, não teria acontecido. Se nós não estivéssemos aqui, não teria dado certo. Igreja, e todas as vezes que o diabo vem com esses argumentos para o meu lado, eu sempre cito uma situação que Deus mudou, uma situação que Deus abençoou, uma situação que prosperou, pessoas que cresceram com a igreja, que cresceram através desse ministério, tanto espiritualmente, como também financeiramente. Eu sempre cito, eu falo, diabo desgraçado, você está vendo o fulano lá? Ele está bem, sabe por quê? Por causa da igreja, é pequenininha, mas fez a diferença. Igreja, agora eu posso falar porque é quarta-feira, é menos gente, e domingo eu não podia falar, não é que eu não podia, eu não quis falar, mas a hora que eu escutei aquela barulheira, depois que eu fui saber que era o gás que tinha quebrado, tudo aquilo, igreja, durante o dia inteiro o diabo se levantou, por quê? Porque ele não quer que as pessoas sejam batizadas. E quando eu escutei toda aquela barulheira, quando eu escutei todo aquele transtorno durante o culto, eu falei, na minha mente, porque eu não quis falar aqui para não mudar o culto, e tinha pessoas visitando e tal, mas que não entendem essa área espiritual, mas na minha mente eu falava, vai capeta, pode trabalhar, pode fazer, a hora que acabar o culto, 3 almas vão descer nas águas, e você vai ser mais uma vez pisado na cabeça, Satanás. Pode espichar, pode quebrar, pode bater, pode atrapalhar, pode fazer o que você quiser. Mas no final do culto, 3 almas vão descer nas águas. E se você está estressado aí, e está manifestado aí, é porque nós estamos fazendo a diferença. É pequenininho, você quer que fecha, mas na hora que 3 almas descem nas águas, você fica bravo. Diabo desgraçado. Na minha cabeça eu estava assim. Eu falava, estou fazendo a diferença, as coisas estão acontecendo, porque se ele está bravo, manifesta aí fora, é porque ele sabe que nós estamos fazendo a diferença.
É igual a historinha que eu sempre conto aqui do Ferrorama. Todo mundo sabe, né, a historinha, né? A hora que o cara chega lá de Minas, lá, quase é atropelado no estado de São Paulo pelo trem. A hora que ele chega na casa do seu irmão, o seu sobrinho está lá brincando com o Ferrorama, ele quebra todo o Ferrorama, o seu irmão fala: por que você fez isso com o brinquedo do seu sobrinho? Ele falou: rapaz, essas coisas aí você mata quando é pequeno, porque depois que cresce, quase me matou lá na rodoviária. Esses negócios aí você não pode deixar crescer, não. Igreja, o diabo, ele está irado. Por quê? Porque a palavra não se abala. Pregar Jesus Cristo em cima de um altar não abala. Essas coisas são firmes. Tirar da cabeça das pessoas o consumismo, tirar da cabeça das pessoas, colocar o seu coração nas coisas desse mundo, nos tesouros deste mundo, isso jamais vai se abalar. Ah, pastor, mas eu não posso ter. Pode, tenha o que você quiser, só não coloque o seu coração naquilo. Só não coloque o seu olhar naquilo. Igreja, passar o que eu e a Simone já passamos. Ser apunhalado pelas costas por uma pessoa que você nunca achou que faria. E continuar de pé. Sabe o que é isso? Olhar para o alto. E saber que o homem é falho. E saber que a pessoa é falha. Ela pode te errar com você. Ela pode falhar com você. Ela pode uma hora te decepcionar. Mas Jesus jamais vai te decepcionar. A palavra jamais volta vazia. Mas muitas vezes estamos colocando as nossas convicções, a nossa fé, a nossa esperança naquilo que é abalável, naquilo que é passageiro, naquilo que não vai te trazer benefício nenhum. Eu conheço uma pessoa milionária, acho que já é até bilionário, não consegue fazer nada sozinho, não consegue ir no banheiro fazer as suas necessidades sozinho, e o dinheiro se trata no Sírio-Libanês em São Paulo, não resolve nada, sabe por quê? Porque tudo aquilo que ele acumulou, todas as pessoas que ele passou por cima, tudo aquilo que ele fez, não sei a forma que ganhou todo o dinheiro que ganhou, mas tudo que ele fez, não pode trazer o retorno para ele hoje, porque são coisas que são abaláveis, hoje existem, amanhã não te faz nada. Agora a fé em Jesus Cristo, acreditar em Jesus, morrer em Cristo, você pode fazer um velório feliz da vida, por mais que você está com a dor da perda, você está feliz, porque a pessoa está com Cristo, porque isso não se abala. Mas muitas vezes colocamos a nossa fé naquilo que é passageiro. Hebreus 13:8, volta um pouquinho aí. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se abala. Se você lê João capítulo 1, a Bíblia fala assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus estava lá no princípio na criação. Tanto é que quando Deus fala que vai fazer o homem, o que ele fala? Façamos o homem a nossa imagem e, olha a conjugação do verbo, sempre no plural, não está no singular. Ele estava com mais gente ali naquele momento, era Jesus. Eu já preguei uma vez aqui, há muito tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, onde eu falei que aquela rocha que acompanhava o povo de Israel na saída do Egito durante 40 anos, dando água para eles, quem que era? A rocha era Cristo. Estava com eles na caminhada do deserto, aparece para Abraão, acredite que Melquisedeque era uma aparição de Jesus, pois vem na terra, vive no nosso meio,
Esses tempos para trás, aí vocês podem falar assim, pastor, mas tudo isso aconteceu até na vinda dele, depois parou. Esses tempos para trás, quando aquele povo da Síria estava fugindo, por causa da guerra lá em Alepo, né? Era isso mesmo, os nomes? E as embarcações, e todo mundo lembra daquela imagem daquela criancinha morta junto com a família ali, e muitas embarcações viravam, muitas embarcações afundavam, porque a opressão era tantas, que eles montavam 200 pessoas num barco que cabia 50, e um barco ainda igual a piscina ali atrás, de vento, de ar, um bote inflável. E se vocês quiserem entrar no Google e pesquisar, vocês vão ver lá, tinha uma embarcação, o vento muito forte, tempestade, e ela já estava quase para virar, mas dentro da embarcação tinham 2 crentes, 2 cristãos, e vocês sabem que naquela região todos são muçulmanos, vocês sabem disso, né? Todos são discípulos de Maomé. E eles clamaram lá para o Deus deles e nada acontecia, e o barco quase indo a pique, ou seja, quase afundando tal. De repente eles escutaram os 2 crentes orando e pedindo para Jesus acalmar a tempestade, acalmar as águas do mar. E aí dizem que eles também começaram a orar a Jesus, que eles também começaram a pedir, e que de repente eles viram bem longe deles assim, um homem no meio do mar, todo de branco, que levantou as mãos, e o vento acalmou, a tempestade acabou, as ondas se acalmaram, e a embarcação chegou, e todos se converteram, todos aceitaram Jesus, porque nunca viu, olha, eu estou até arrepiado, igreja, nunca viram aquilo acontecer. Jesus, ele não muda. Como eu disse aqui na abertura, usando a abertura da Simone aqui, ele está perto, ele não precisa correr para socorrer Pedro, ele não precisa correr para socorrer você, ele te pega pela mão e te tira, mas confia naquilo que não é abalável, confia naquilo que é inabalável. Agora, se você confiar no dinheiro, se você confiar no cartão de crédito, se você confiar naquilo que você tem, esquece, você vai pagar o preço. E para encerrar, pode uma mãe se esquecer de um filho que gerou? Não. Mas ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Sabe por quê? O amor de Deus não abala. Pode passar o que for, não abala. Mas muitas vezes nós nos abalamos. E fica uma pergunta para nós: no que nós estamos firmados? No que nós estamos firmados, igreja? Nisso aqui? Na palavra? Em Jesus? Ou nas coisas deste mundo? No que nós estamos firmados? Se o diabo chegar hoje, tirar tudo o que você tem, onde você vai ficar firmado? Igreja, eu não sou hipócrita não, de vez em quando eu murmuro, de vez em quando a luta é tão grande que eu falo: Senhor, será que o diabo está sendo tão forte, tão mais forte que ti, para eu estar passando tantas lutas assim? Não sou hipócrita de falar não, de vez em quando eu padeço também. Alguns até podem imaginar, mas vocês nem fazem ideia do tanto de coisa que o diabo já tirou de mim, e tem tirado, tem me humilhado. Eu já até aprendi a ser humilhado. Hoje, antigamente os outros vinham dar as coisas para mim, eu não queria receber, como eu disse aqui, tanto que é difícil para mim falar de dinheiro, porque eu nunca precisei. Nunca precisei. Hoje os outros vêm me dar moedinha, igreja, eu pego, eu falo: obrigado, Deus abençoe, põe no bolso. Leva embora, não estou nem aí não. Fala: amém, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu passe? Vou aprender. E sabe que eu tenho aprendido que Deus quer isso de mim, por quê? Porque
É igreja. Eu estou lá trabalhando no aplicativo, me virando para não ser tão pesado para a igreja, para não ser pesado para os irmãos, isso e aquilo. Mas o que Deus tem cobrado de mim tem que viver da igreja. É ali que eu vou te sustentar. É ali que eu vou te manter. Mas não sou só eu, tem a esposa, tem as crianças, tem as necessidades. Mas igreja, se o diabo vir hoje na sua casa e tirar, onde você está firmado? Onde você está firmado? Essa é a pergunta que fica. Porque ele tirou tudo de Jó. A esposa blasfemou. Jó ficou firme. Falas como uma louca. Confiaste e foste fiel na abundância. Por que agora, na necessidade, não vai ser fiel? Nu eu vim, nu eu voltarei. Ou seja, não vou levar nada dessa vida. Não vou levar nada desse lugar. Igreja, cuidado onde você põe sua fé. Porque se o diabo for ali e dar uma mexidinha, às vezes ele mata toda a sua casa. E quando eu digo mata, não é literalmente te enterrar. Mas ele mata a fé dos seus filhos, ele mata a fé da sua esposa, ele mata a fé do seu marido, ele mata a fé de todo mundo. E aí, infelizmente, no final, é capaz de até ser condenado. Cuidado com as coisas que se abalam. Homem se abala, dinheiro é abalado. Igreja, hoje o real está aí, está bem longe do dólar, mas está aí, está vivendo. Mas daqui a pouco acontece uma crise, a inflação vem, real não vale mais nada. Vai lá na Argentina, vê a moeda deles, e muitas vezes colocamos a nossa fé nisso. Vai chegar um momento da nossa história, como eu mandei esses dias no grupo lá, do real digital, onde se não tiver a marca da besta, não compra e não vende. E aí, o que você vai fazer? Nós precisamos aprender a olhar para o alto. Não confiar em pessoas, não confiar em situações, não confiar em emprego, não confiar em mais nada. O resto nós vivemos. Mas Jesus não se abala. A palavra não se abala. E Deus nos ama. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, igreja, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Cuidado com as coisas que se abalam. O próprio escritor de Hebreus falou, tudo que vocês enxergam, até os elementos, água, ar, terra, uma hora vai passar, uma hora vai acabar. Mas aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Amém?